Larissa, eu sou docente do campus UTF-PR Londrina e a prática de hoje é a prática de trocador de calor casco e tubo. Os objetivos da prática são determinar os coeficientes convectivos globais de troca de calor por várias condições de operação, determinar a eficiência de troca térmica para várias condições de operação, determinar as quantidades de calor trocado, recebido e cedido pelos fluidos frio e quente para várias condições de operação, comparar cada uma das variáveis, coeficiente convectivo global, eficiência de troca térmica, quantidade de calor trocado nas duas configurações de escoamento, o co-corrente e o contracorrente. E, finalmente, avaliar as perdas ocorridas em cada condição de operação. O módulo didático é constituído do trocador de calor de casco e tubo, a qual possui, do lado dos tubos, 12 tubos de aço inox. Do lado do casco, ele é confeccionado em teflon e vidro. Acompanha também o módulo a camisa de vácuo, que é um material transparente, com a função de isolamento térmico da face externa do casco, e o sistema de aquecimento de água a gás. Sistema de aquecimento de água a gás, onde a gente já observa a presença do botijão. Medidores de vazão, tipo rotâmetro, para os fluidos de água quente e fluido de água fria. Sensores de temperatura para as entradas e saídas dos fluidos e retorno da temperatura reciclada, observado no painel elétrico. 4 válvulas de bloqueio que permitem realizar as mudanças de configuração de vazão co-corrente, que é paralela, e contracorrente. Bomba de vácuo para isolamento térmico. A parte operacional consiste, primeiro, abrir a torneira da rede de água e, com isso, ajustar a válvula de linha de água executada na VR1, a qual fará o aquecedor de gás ligar automaticamente. A partir daí, a gente regula a vazão da VR1, ou seja, o rotâmetro 1, a qual a vazão deve ficar entre 2,5 e 4 litros por minuto. E manter a vazão de gás no volume mínimo no aquecedor, a fim que essa temperatura não ultrapasse 65 graus Celsius. Posteriormente, fazemos a regulagem da vazão de água fria através da VR2, ou seja, o rotâmetro 2, para a vazão de 8 litros por minuto. A partir desse momento, vamos deixar o sistema entrar em equilíbrio térmico. Após esse sistema entrar em equilíbrio, nós devemos proceder novamente o ajuste da vazão de água fria para as diversas vazões do teste. Na operação co-corrente, deveremos proceder à abertura e fechamento de válvulas de bloqueio, de forma que a VB1 fique aberta, VB2 fique fechada, VB3 aberta e VB4 fechada. Sendo que a leitura das temperaturas do fluido do casco e do fluido do tubo de entrada e saída deve ser realizada pelo painel elétrico. Para operação e configuração contracorrente, deveremos mudar o arranjo de fluxo. Para tanto, deveremos manter fechada a VB1, aberta a VB2, fechada a VB3 e aberta a VB4. De forma que, com o ajuste
da vazão no rotâmetro 2, façamos a variação de vazão e, respectivamente, a leitura de temperatura do fluido, do tubo e do casco de entrada e saída no painel elétrico. O teste pode ser elaborado sem isolamento térmico, com perda de energia para o ambiente, ou com isolamento térmico através de um selo realizado pela bomba de vácuo, a qual se observa-se a leitura de pressão através do vacômetro. Portanto, para proceder os testes, vamos repetir os passos já realizados anteriormente na nova condição. Ao final do experimento, desligar o aquecedor a gás, deixar as temperaturas menores do que 30 graus Celsius e em seguida fechar as válvulas de água VR1 e VR2. Olá pessoal, meu nome é Giovana, aluna de Engenharia Química da UTFPR do campus Londrina, e estarei aqui com vocês demonstrando como fazer a inserção de dados e parâmetros no software Aspen HYSYS versão 12. Vamos estar usando ele para fazer nossa simulação da bancada de trocador de calor dessa aula. Agora vamos fazer a simulação do nosso trocador de calor aqui pelo Aspen. Primeiramente, assim que vocês abrem o Aspen, vamos ter que fazer duas coisas, no caso do nosso trocador de calor. Precisamos adicionar os componentes que estão ali presentes das correntes. Além disso, também precisamos adicionar o modelo que vai ser usado. Então, aqui na parte desse componente list, vamos adicionar os nossos componentes. Como o nosso trocador de calor é uma troca de calor entre água e água, vamos ter só um componente. Pesquisando aqui, vamos encontrar a água e adicioná-la. Depois disso, precisamos adicionar nosso modelo. Então, vamos aqui em Fluid Packages e adicionamos, no nosso caso, o modelo será o IAPWS IF97. Já foi selecionado, tudo aqui, podemos começar. Nesse caso, não vamos ter nenhuma reação e também não vamos precisar usar nada disso. Então, agora podemos montar o nosso fluxograma. Vamos aqui na parte de simulação. Aqui temos uma caixinha onde podemos adicionar todas as correntes e equipamentos que vamos usar. Nesse caso, vamos precisar de 5 correntes de componente e uma corrente de energia, porque vamos colocar uma água sendo aquecida, saindo uma água quente, sendo essa água quente que vai entrar no nosso trocador de calor. Agora vamos adicionar nossos equipamentos. Vamos ter um aquecedor aqui para aquecer a água e um trocador de calor, que será esse aqui. Adicionamos tudo que precisamos. Agora podemos renomear todas as correntes para que fique mais entendível, né? Que fique de uma forma visual melhor também. E também podemos alterar o modelo, a forma que aparece aqui o ícone. Vindo aqui pelo botão direito, indo em Change Icon. E aí selecionamos o modelo, tanto para o aquecedor como para o trocador de calor. Renomeando todas as correntes, sendo que essa entrada aqui de água vai ser aquecida por um calor e vai ser uma água quente. Essa água quente vai entrar aqui pelo trocador
vamos também ter uma água fria que vai entrar por esse trocador. E vão sair duas correntes, uma de água quente e outra de água fria. Renomeando tudo isso, então vamos ter o seguinte. Bom, agora vamos ter todas as correntes nomeadas. E agora vamos interligar as correntes nos equipamentos. Aqui para o nosso aquecedor, vamos ter que ligar uma corrente de entrada e uma de saída e uma corrente de energia. A nossa corrente de entrada vai ser a água e nossa corrente de saída vai ser a água quente que vai entrar no trocador de calor. E a corrente de energia é o nosso calor. Aqui para o caso do trocador de calor, nossas correntes de entrada. Vamos ter que o nosso fluido que passa pelo tubo é água quente. Então, vamos ter que a entrada do tubo vai ser água quente e a saída vai ser água quente de saída. Agora, para o casco, vamos ter a entrada de água fria e saída de água fria. O sistema agora está todo interligado. Então, podemos fazer os ajustes necessários agora para que a simulação aconteça. Colocando todos os dados de vazão, de entrada, temperaturas de entrada, dimensionamento do nosso trocador e afins para que podemos ter o cálculo das correntes aqui de saída com suas temperaturas. Olá, me chamo Iago, sou aluno do curso de Engenharia Química da UTFPR Campus Londrina e hoje estarei demonstrando como fazer a inserção de dados e parâmetros no software Aspen HiSys versão 12, o qual será utilizado para a simulação do experimento da bancada de troca térmica visto nessa aula. Para isso, farei a utilização deste template previamente elaborado e demonstrado pela Giovanna, o qual acredito que todos tenhamos acesso. Então, essa é a interface que obtemos assim que abrimos o software. Aconselho que, assim que o software seja aberto, venhamos na aba Home, aqui em cima, e verifiquemos se o botão Active está selecionado. Caso sim, cliquemos em On Hold. O que isso quer dizer? Caso Active seja selecionado, teremos uma simulação concomitante à inserção dos dados, o que provoca uma exigência computacional muito grande, ocasionando, por vezes, o travamento do software, que não é interessante para nós. Caso o on-hold esteja ativado, o programa, o software, estará no modo de espera, não realizando esses dados constantes, essas simulações constantes. Em relação aos dados que utilizaremos, eles foram coletados pelos professores no laboratório da UTFPR Londrina e estão dispostos nessas duas tabelas, para corrente e contra-corrente. Para a simulação, utilizaremos os dados desta primeira linha. Eles representam um experimento contra-corrente com vazão de fluido quente de 4 litros por minuto, vazão de fluido frio de 3 litros por minuto e temperatura do fluido na entrada do casco de 26,5 graus Celsius, a qual também será considerada a temperatura ambiente no dia que o experimento foi realizado. Em relação aos parâmetros do nosso trocador de calor, eles estão dispostos no roteiro operacional que é disponibilizado pelo fornecedor do equipamento. Vamos ao Aspen. Essa então é a interface que obtemos ao executar nosso software. Aconselho que venhamos em View, aqui em cima, e cliquemos em Zoom to Fit. Teremos uma melhor visualização do nosso fluxograma, facilitando então para que façamos a inserção dos dados e parâmetros dos nossos equipamentos e correntes. Para que então que façamos essa inserção de dados, devemos dar um duplo clique na corrente ou equipamento que desejamos inserir os dados. No caso, vamos começar pela corrente de água, a qual alimenta um aquecedor, que vai fazer o aquecimento dessa água de entrada inicial para uma determinada temperatura, a qual alimentará os tubos do nosso trocador de calor, ou seja, a nossa parte quente do trocador de calor. Então, devemos dar um duplo clique na corrente de água e teremos essa janela aberta. Nessa janela devemos fazer a inserção dos dados. Em relação à temperatura ambiente será considerada como a temperatura dessa vazão, 26,5, e aqui ao lado devemos considerar a nossa unidade, no caso graus Celsius. Cliquemos então para a parte da pressão e vamos inserir o valor de 150 kPa, o qual é considerado sendo a vazão, a pressão de vazão
da água distribuída na cidade de Londrina, um valor médio aproximado. Agora, em relação à nossa vazão, temos uma vazão de 4 litros por minuto. Essa água ela está fria, porém ela vai ser aquecida. Então, devemos considerá-la como sendo a água quente do nosso fluxograma, por isso o valor de 4. Após isso, podemos vir aqui na aba Composição, dar um clique e conferir se o nosso fluido de processo é o único constante presente nessa corrente. Caso sim, podemos fechar essa guia. Vamos agora inserir os valores para o nosso aquecedor. Devemos dar um duplo clique em cima dele e, após conferirmos se as correntes de energia, alimentação e saída estão corretas, podemos clicar aqui em Parâmetros e podemos inserir valores. Aqui para o ΔP, caso venha algum valor, podemos excluí-lo para deixar limpo o campo. Nosso ΔP seria a variação da pressão de entrada e de saída do equipamento. Como é um aquecedor, geralmente não temos essa variação de pressão. Podemos deixar o valor de 0 aqui. Em relação ao nosso ΔT, ela é relativo à diferença da temperatura de saída do equipamento e a temperatura de entrada. A temperatura de entrada é 26,5 graus Celsius e a temperatura de saída, ou seja, a temperatura que entra no nosso trocador de calor, é de 51,3 graus Celsius, fornecendo assim uma variação de temperatura de 24,8 graus Celsius. Após inserirmos esses dados, podemos fechar também essa guia que foi aberta. Agora, devemos dar um duplo clique na corrente de água fria e inserir também os dados. A temperatura de entrada é de 26,5 graus Celsius, a pressão de alimentação de 150 kPa e nossa vazão de 3 litros por minuto, porque aqui estamos trabalhando com água fria. Vamos em composição aqui ao lado e conferimos se realmente só está presente nosso fluido de processo. Caso sim, podemos fechar essa guia. Agora, então, vamos inserir os dados para o nosso trocador de calor. Devemos dar um duplo clique nele e teremos essa aba, essa nova janela aberta. Aqui podemos fazer a conferência das correntes de alimentação e saída. Após feita essa conferência, vamos vir aqui em Parâmetros e, no modelo de trocador de calor, selecionaremos um modo rigoroso, o qual vai nos dar resultados melhores. Aqui temos a pressão, a queda de pressão permitida. Para esse valor, não recomendo deixarmos o valor sugerido pelo programa. Podemos apagar clicando em cima e apertando o botão Delete. Não recomendo também que deixemos esse valor em 0, pode dar algum conflito com o software. Deixemos então um valor de 1 kPa, que é um valor relativamente pequeno quando comparamos com o total. Agora podemos vir aqui na próxima aba, Rating, e dar um clique aqui. Aqui temos os parâmetros do nosso trocador de calor, que foram melhor trabalhados pela Giovana, enquanto ela elaborava e demonstrava a criação do template. Faço um comentário a respeito da direção de passagem do primeiro tubo. Aqui nós devemos selecionar counter ou contracorrente, cocorrente ou contracorrente. No caso, temos um simulador, um experimento em contracorrente, deixaremos counter selecionado. O tipo tema do nosso trocador de calor, que melhor descreve nosso trocador, é o BEM, então por isso ele será colocado aqui. Nessa parte devemos então selecionar o tipo, o tema, que melhor se enquadra ao nosso trocador de calor. Após fazer essa seleção, devemos vir aqui na aba Heat Loss, que seria a nossa perda de calor. Clicamos em Detalhado para poder inserir os dados. Nossa área previamente calculada é de aproximadamente 0,02 metros quadrados. Nossa temperatura externa seria a temperatura ambiente, de 26,5 graus Celsius. Considerando a condução, temos aqui o material do nosso trocador que fará essa troca térmica com o ambiente. No caso, aqui ele sugere um metal e um isolante. O trocador do nosso laboratório ele é composto por Teflon e vidro sendo isolante. Os parâmetros estão desajustados. Vamos ajustar então a densidade. No caso do Teflon é 2.100 kg por metro cúbico e sua condutividade é de 0,25 watts por metro Kelvin. Em relação ao nosso isolante, o vidro, temos que sua densidade é de 2.500 kg por metro cúbico e sua condutividade de 0,8 watt por metro Kelvin. Certo?
Após isso, podemos clicar na próxima aba aqui de cima, Worksheet. Ela nos dá um preview do que nós já temos no nosso trocador de calor, do que já foi inserido. Caso apertemos o botão Active, ela vai ser atualizada com os valores atualizados. Por isso que estão todos os valores vazios, em sua maioria, porque não temos simulações ocorrendo. Agora, podemos clicar em Performance. Não devemos alterar nada nessa aba. Clicando aqui em Dinâmica, podemos escolher o modelo detalhado, que vai nos dar melhores resultados, certo? E depois, devemos clicar aqui nessa última aba, na aba rigorosa de casco e tubo. Aqui, o que devemos fazer? Devemos clicar nesse botão do navegador EDR. Após clicar, ele vai abrir ao fundo, então podemos fechar essa guia. Aqui ele vai nos dar essa interface, a qual devemos fazer as modificações necessárias para que tenhamos enquadrado o nosso trocador de calor. Em relação ao nosso trocador de calor, o que precisamos mudar? A orientação do corte da nossa chicana, que é vertical, e o material padrão do nosso trocador. Vamos colocar pré-definido pelo usuário, porque é carbono e vidro, e não temos essa composição aqui pré-definida pelo programa. Agora, em relação ao diâmetro interno do nosso casco, temos 55 mm. Assim que inserimos esse valor, o software propõe um valor para o diâmetro externo. No caso, ele não condiz com o nosso trocador, devemos ajustar 65 mm. Agora, devemos estipular o espaçamento das nossas chicanas, que é dado pelo roteiro de 90 mm. Nosso número de chicanas, 5 chicanas. Nosso número de tubos, 12 tubos. Após isso, devemos clicar aqui em cima em processos. Vamos abaixar um pouquinho e temos aqui o Foley. Devemos colocar então tanto para a área quente, tanto para a área fria do nosso trocador de calor. Sugiro que não deixemos em 0. Pode dar resultados não tão precisos. Podemos colocar essa sugestão quando digitamos 0 que o programa fornece, de 1 vezes 10 a menos 3. Colocamos para cá e colocamos para cá também. 0,0001. Após fazer essa inserção, podemos então voltar aqui para o Flowsheet Case e clicar em Active. Após isso, teremos a simulação do nosso processo. Vejamos se vai dar certo ou não. Pode acontecer algum erro. Nós tivemos um erro de consistência. Podemos fechar e tentar novamente clicar em Active. Às vezes acontece isso. Podemos ver então que nosso processo foi totalmente simulado, pois houve a troca da coloração de todas as correntes e equipamentos. Agora vamos então comparar os resultados que obtivemos por parte da simulação e por parte dos nossos dados coletados em laboratório. Por exemplo, para a temperatura de saída do nosso fluido frio. Aqui ele está saindo a 34,45 graus Celsius. Vamos observar então que os resultados obtidos pelos professores está muito próximo. Temos 34,7, muito próximo de 34,45. E para a outra corrente temos o valor de 45,34, o qual também está muito próximo do valor obtido em laboratório de 44,8 graus Celsius. Devemos levar em consideração que a simulação propõe dados exatos e que alguns dados nós não precisamos eles muito bem em relação a essa simulação, então tem essa variação. Feita toda a nossa simulação, agora vamos partir para análise de dados. Dessa forma, temos que criar um estudo de caso, aqui nesse daqui. Eu já adicionei, mas é só vocês clicarem aqui e adicionar que ele vai aparecer. E aí vai aparecer essa tela. A gente tem que adicionar as variáveis dependentes e as variáveis independentes. As variáveis dependentes, no caso, vão ser aquelas que não vão mudar, que vão ser ou que vão estar relacionadas com aquelas que vão mudar. Por exemplo, a gente tem aqui que a vazão volumétrica de entrada do fluido quente vai ser constante, no valor de 4 litros por minuto. E as temperaturas de saída vão estar dependendo das temperaturas de entrada. Então, elas têm que estar aqui também. E então, nossas variáveis
independentes são aquelas que a gente realmente vai variar no sistema para fazer a análise de sensibilidade. Vão ser a vazão volumétrica do nosso fluido frio de entrada e as nossas temperaturas de entrada do fluido frio e do fluido quente. Dessa forma, pelos dados obtidos, que são esse aqui, podemos ver que vai ter uma variação da temperatura do fluido quente de entrada de 51,4 até 53,4. E para o fluido frio, vamos ter uma variação de 25,9 até 26,1. Além disso, a vazão vai variar de 3 litros por minuto até 8 litros por minuto. Adicionando aqui todas as variáveis, a gente vai vir aqui nessa aba. E vamos colocar qual que vai ser o ponto de partida e o ponto final que queremos chegar e a variação que desejamos fazer entre esses pontos, né? Dessa forma, vamos ter aqui quantos passos vamos ter ali para cada um deles. Como eu falei, aqui vai variar de 3 a 8, né? E no caso da vazão, a variação vai ser de 1 litro por minuto. Então, vamos ter um total de 6 passos. Para as temperaturas todas, a gente vai fazer com uma variação de 0,1 graus Celsius. Então, cada uma aqui deu um passo, totalizando aí os 378. Vamos colocar o programa para rodar e ele vai começar a calcular as temperaturas finais da corrente fria e quente para nossa simulação, variando aqui esses dados. Pois esses valores aqui são os valores que a gente colocou como dependentes que vão acabar variando e aparecendo ali na nossa plotagem dos dados. Então, rodando, vamos ter os resultados aqui e podemos jogar esses dados para o Excel. Vamos ter os seguintes dados aqui no Excel. Dessa forma, podemos comparar os dados obtidos pela simulação do Aspen com os dados obtidos experimentalmente pela bancada ali do trocador de calor. Comparando as temperaturas de saída dos fluidos quente e frio entre eles, a gente pode calcular o erro percentual. Dessa forma, temos um erro ali de cerca de 1%, ou seja, esse valor é um valor muito bom. Então, conseguimos fazer com que a nossa simulação pelo Aspen tenha convergido para os dados coletados da nossa bancada de trocador de calor.